Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Mais uma rodada do Brasileiro e mais uma chance desperdiçada. Botafogo foi derrotado pelo Flamengo no sábado à noite, mas o pessoal não soube aproveitar, à exceção do Grêmio. O Palmeiras teve um empate com o Corinthians, um empate marcado pela ótima atuação dos goleiros e nem tanto dos atacantes, e daí para frente a coisa ficou mais ou menos na mesma. Botafogo ainda líder, só que em vez de 11 pontos, 10 pontos. Será que isso faz diferença no desenrolar do campeonato? Estão aqui comigo Luiz Quartarolo e Rodrigo Gini. Quartarolo, passo a bola para você. Fez alguma diferença para o desenlace do campeonato essa rodada? Praticamente nenhuma, né? Um ponto apenas que o Palmeiras se aproximou, agora tem 10 pontos de diferença. Dizem que o Palmeiras adora 51 por causa da Copa Rio, né? Que para eles é mundial. O Botafogo já tem 51, né? A provocaçãozinha sempre vale, né, gente? Aliás, grande semana para todos nós e clique lá para se inscrever no nosso canal. Olha, brincadeira à parte, eu acho gozado, porque falam assim, não, o Botafogo agora vai chegar, porque eu estava vendo aqui, né? E é claro, é matemático. Para alcançar o Botafogo, o Palmeiras tem 4 rodadas. Só que ele tem que vencer o Goiás, tem que vencer o Grêmio fora de casa, tem que vencer o Bragantino fora de casa e tem que vencer o Santos em casa. O jogo com o Goiás é em casa. E, ao mesmo tempo, o Botafogo tem que perder para o Atlético Paranaense, tem que perder para o Corinthians, tem que perder para o Goiás e tem que perder para o Fluminense. Se ganhar um jogo, já não passa. Quer dizer, é impossível. Então, eu volto a afirmar, o campeão brasileiro 2023 é o Botafogo. Precisa fazer muita besteira para não ser campeão. Tem tudo a favor e jogou bem sábado. Apesar da derrota, foi um grande jogo. Aliás, talvez o melhor jogo do fim de semana, né? Há discussões de arbitragem, aquela coisa toda de lado a lado, mas o jogo foi muito bom, o Flamengo jogando bem, tentando se recuperar também. Está lá atrás, está com 39. Então, eu acho que a briga, viu, Lito? E meu amigo Gini, é do segundo lugar para baixo. É claro que o Botafogo, matematicamente, se não ganhar mais nenhum jogo, pode correr até risco de não entrar nem na Libertadores. Mas, pelo amor de Deus, não dá. A história diz que o Botafogo será campeão. E eu acredito na história, viu, Gini? Eu também acredito. Agora, respondendo a pergunta do Lito, se o resultado em si não faz diferença em termos da vantagem, em termos da situação confortável, da gordura que o Botafogo tem que tomar cuidado com o psicológico, porque é impressionante como é que a própria entrevista do técnico Bruno Lage, depois da derrota, criou um clima que não era necessário, a ponto de a própria torcida, publicações da torcida do Botafogo virem a público, lançarem nota dizendo: professor, a gente está querendo a mesma coisa que você, ninguém está querendo pressão exagerada. Né? Se uma derrota em um clássico contra um adversário que não é um time nada desprezível, leva o treinador a dizer que, se for o caso, coloca o cargo à disposição, porque a pressão é muito exagerada. Não, ele colocou, né, Gini? Pois é, e eu começo a me questionar se o time tecnicamente está preparado para ser campeão brasileiro, mas se psicologicamente também está. Porque, como eu já vi, inclusive, outras pessoas dizendo, eu concordo plenamente, o Botafogo, nesse ponto, é o maior adversário do Botafogo. Olha, eu vi aquela entrevista também, fiquei espantadíssimo com aquilo, mas depois eu revi a entrevista e até agora eu estou achando, quer dizer, na hora eu achei esse cara enlouqueceu, né? Quer dizer, botar o cargo à disposição num momento como esse, um resultado que o time jogou bem, apesar da escalação ali do lado direito ser contestável, o Botafogo jogou bem, mas o que acontece? Eu não sei, mas olhando para trás e olhando para outros técnicos portugueses, eu acho que tem algum objetivo por trás daquilo. Eu acho que não é o que se apresenta. Ele estava querendo motivar alguma coisa, ou está querendo unir mais o time com ele, alguma coisa, algum outro objetivo tem ali. Porque, senão, realmente,
ele não condiz com a carreira dele, não condiz com os resultados dele, não condiz com os procedimentos dele. Eu acho que o tempo vai nos mostrar o que tem por trás disso. Mas eu não consigo acreditar que aquilo seja o objetivo primário dele. Eu não consigo. Foi estratégia, né, Nito? Eu acho que eu ele acho sabia que a diretoria não ia aceitar o cargo à disposição, tanto é que não aceitou. Agora, se ele pega um cara mais maluco como o seu Tuta, como o Vicente Matheus, até escrevi isso, né? Hoje estaria admitido. Ah, você quer ir? Tá, tchau. Agora, ele jogou com isso porque ele tem uma folga boa no campeonato e ele reconhece que o trabalho é do Luiz Castro, depois o Cláudio Caçapa também deu continuidade. Na verdade, ele deu continuidade ao trabalho do Luiz Castro e está certo, não se mexe em coisa que está dando certo, né? Só no Brasil que entra um governador, um presidente, um prefeito e quer mudar tudo que está dando certo e não faz nada certo do lado dele, né? Então, sabe, ele está sendo inteligente. Agora, ele aproveitou um momento, perdeu um jogo, não há nenhum demérito em perder para o Flamengo 2-1, né? Nada, até porque talvez o empate fosse o mais justo, o Bruno Henrique estava endiabrado também. Agora, escalou mal o JP pela direita, não tinha que escalar, mas faz parte do jogo. Então ele jogou. E o que aconteceu? Ele ganhou uma retaguarda maior. Eu acho que aí ele foi estrategista. O Quartarolo, Gini, me dá licença de interromper aqui a ordem, só para falar uma coisa. A gente estava falando, como você falou, eu também tive essa primeira impressão do JP, que ele falhou ali no gol do Bruno Henrique. Até falhou. Bruno Henrique é destro, né? Ele guarneceu ali a linha de fundo quando estava lógico, o mais provável era que o Bruno Henrique saísse para a direita. Mas eu acho que a falha ali foi do Marlon Freitas, que devia estar dando ali uma proteção, exatamente por causa do Bruno Henrique sair para a direita, e estava parado. Aliás, Marlon Freitas ele vem jogando um campeonato brasileiro excepcionalmente bom, agora sábado ele teve o dia de exceção, né? E foi um jogo que alguns dos pilares do Botafogo tiveram um pouco apagados, como o próprio Marçal não jogou tão bem, deu saudade do Hugo, que não me parece que seja mais o banco do Marçal, acho que a situação ali pode se inverter a qualquer momento, mas eu não achei que o JP Galvão jogou mal. Eu achei que ele teve bem, agora ele teve abandonado ali. E o Segovinha, ótimo, ótimo. Mas como diz o Amalfi, que pena que ele não está aqui hoje, porque ele ia falar, Segovinha é jogador de segundo tempo, principalmente para enfrentar Léo Pereira, que é com todo respeito e no bom sentido, é um cavalo de forte, sabe? Enfrentar Bruno Henrique, sabe, que é um dos melhores, e o Gerson naquele lado direito também. E o Bruno Henrique, convenhamos, é o melhor ponta daqui do futebol brasileiro nesse momento. Então, não achei que o JP Galvão foi mal, achei que quem foi mal foi o Marlon Freitas. Que não devia ter saído de casa, né, gente? Não, só para arrematar a história da frase, o que me chamou da frase, da declaração do Bruno Lage, o que mais me chamou a atenção nem foi essa questão de colocar o cargo à disposição, mas é ele falar a impressão absurda que está sendo exercida sobre o grupo. Ora, se ele acha que um time, na luta pelo Campeonato Brasileiro, que é notadamente um dos mais equilibrados do mundo, e numa situação em que ninguém talvez prevesse o Botafogo com essa liderança e com esse futebol. Se ele acha que não vai ter pressão, meu amigo, vai, né, larga a carreira, compra uma casa na praia e vai tomar cerveja, porque, né, pressão é uma coisa inerente. E uma das características que um grupo tem que demonstrar é força, é resiliência, para usar a palavra da moda, para suportar uma pressão que é natural. E acho que até, né, considerando o Botafogo, o jejum que o Botafogo tem em termos de títulos brasileiros, é a coisa mais comum do mundo. É uma expectativa até mais do que pressão. É por isso que eu não dou crédito. Por isso que eu não dou crédito à atitude dele, Rodrigo. Ele usou argumentos que não convencem. Quer dizer, o cara já foi, ele entrou como técnico reserva no Benfica, né? Se firmou, ganhou, foi campeão. Pressão? Claro que houve. Foi ser técnico na Inglaterra, na Premier League. Não tem pressão lá? Claro que tem, principalmente ele sendo estrangeiro. E vem para cá falar dessa pressão, não me convenceu. Mas tem algum caroço nesse angu, como se diz lá no Rio de Janeiro. Boa. E de resto, gente,
Que pena que o Alê não está aqui agora para ele ficar espumando quando eu disser o que eu vou dizer. Está afunilando, mas está afunilando pelo segundo lugar, né? O Grêmio ali, um jogo atrás, está começando a se firmar cada vez mais, né? Está fazendo a chamada lição de casa, né, gente? Porque realmente, né, Lito? Porque ganha em casa, ganhou bem, o Soares voltou a fazer gol, né? É um jogador realmente excepcional e que já anunciou que não sabe, que não está preparado para se aposentar. Depois vai jogar nos Estados Unidos, vai ter mais tempo ainda, né? Mas é um negócio excepcional esse jogador. Aliás, lá no Sul, a discussão agora é quem tem o melhor centroavante, Valência do Inter ou Soares do Grêmio. Realmente a briga é boa e o Valência um pouco mais jovem, né? Mas eu prefiro o Soares ainda, que é um jogador mais completo. É uma discussão boa que o Amalfi gostaria de colocar em qualquer programa aí. Mas olha, o Grêmio está fazendo a parte dele e essa é uma surpresa para mim no campeonato. Eu não esperava um Grêmio brigando lá em cima, não. Não iria dizer que ia cair, mas o Grêmio veio da Série B, né? O Grêmio se arrumou. Tem alguns jogadores jovens lá, esse tal de Bitelo, o nome dele, inclusive, foi pejorativo no começo, brincavam, mas o cara joga muita bola, o time está muito bem armado e o Renato Gaúcho parece que nasceu para dirigir o Grêmio. Ah, meu Deus do céu. Ele é o dono do time lá, viu, Gini? Dizem as más línguas que ele preferiria um clube carioca, né, por causa da praia, do futebol, etc., mas ele está mostrando que não é o caso. Né? Deve ter a chance nos dias de folga ele dar uma chegadinha. Você acha que a Rua da Praia lá em Porto Alegre foi inventada por causa dele? Pode ser, né? Agora que tem praia até em São Paulo, né? Que andaram inventando praia até na capital paulista, de repente. Mas o Grêmio ainda tem uma vantagem interessante, que é o fato de não estar brigando por mais nenhuma outra competição. Quer dizer, ele tem força máxima, não precisa poupar, não precisa. E esse espírito de franco atirador, né? A coisa gaúcha, né? Aquela história do não está morto quem peleia, eu acho que eles levam isso ao pé da letra. E ainda que não chegue ao Botafogo, como parece que vai ser o caso, né, vocês via da Série B com uma campanha que pode valer um vice-campeonato e uma vaga na Libertadores, vai ser uma temporada sensacional para o Colorado, não, pelo amor de Deus, que eu não quero arrumar briga, para o tricolor gaúcho. Engraçado, no começo do campeonato, nos primeiros jogos, quando eu vi o Luís Soares em campo, eu comentei com amigos meus, antes mesmo de começar o Campeonato Brasileiro, né, ainda no Campeonato Gaúcho, eu falei, vai ser campeão. Se esse Luís Soares jogar o que está jogando, vai ser campeão. Agora, veio a tal da janela, e o Palmeiras está mostrando isso também, como essa janela tirou o foco dos jogadores, né? Como a janela fez alguns times fortes caírem 1 ou 2 degraus. Fiquei impressionado com isso. Agora, mudando dentro de polo, né? Mudando de extremos, gente, e o Santos, hein? Não me lembra. Tava tão bom o papo. Desculpa. Não, tem que falar, né? Aliás, tem que falar para avisar enquanto é tempo, se é que há tempo, né, Lito? Todo mundo sabe que sou santista, né? Aqui não precisa ir, né? Sempre anunciei meu time e acho que nunca me atrapalhou isso. Até porque eu reconheço, ser santista aqui na capital paulista é mais fácil que ser corintiano, palmeirense, São Paulo. A pressão é menor, né? Santos é o time do litoral. Agora, tem uma coisa, né? É escabroso o futebol do Santos, né? Terrível, né? E você não vê poder de reação do time. E aquela expulsão do Soteldo também, irresponsável, sabe? É o tal do bom jogador que não é mais um bonzinho, né? Um ruinzinho que parece bonzinho. Ele joga a hora que quer. E eu estava fazendo minhas contas como torcedor, aliás, vale para todos os times que estão lá embaixo, né? Que está na hora. A matemática essas estatísticas que às vezes mostram, né? Há 10 anos que não ganha em tal lugar, isso aí eu acho bobagem, que isso aí vai mudando com o tempo. Agora, a matemática pura, essa mexe. Então, o Santos tem 21 pontos em 22 jogos. É a média de -1 por jogo. Ele tem que fazer, vamos ficar nos 45, que ninguém nunca caiu com 45 pontos. Já se salvaram até com 39, mas vamos ficar nos 45. O Santos precisaria de mais 24. Bom, ele tem mais 16 jogos. Ele tem que vencer 8 para fazer 24 e fechar. Não vai vencer 8. Se vencer 7, tem que empatar 3. Se vencer 6, tem que empatar 6, 18, mais 6. Entendeu? E vai diminuindo.
E vai perder jogo também, até pela qualidade do time. Ou seja, para escapar, tem que fazer uma campanha de super campeão, como o Fortaleza fez no segundo turno do ano passado. E o Santos não é o Fortaleza atualmente. Né? A Fortaleza, que era o Santos do ano de 60, não existe mais. Então está tudo prontinho para cair. É muito complicado. E tem mais um adendo, né, gente? O Santos é daqueles times que nunca caiu. Eu acho que ele lida pior com essa situação do que aqueles times, não vou dizer um Botafogo, um Atlético Mineiro, um Corinthians, um Grêmio, que já caíram. Mas esses times que estão mais acostumados, né? Sobe e desce, esses tratam melhor a situação. O Santos está numa encruzilhada e não se vê nada à frente que possa salvá-lo. Então, o Bahia, ontem que podia, inclusive, ficar mais distante, também empatou. Mas não adianta, a briga vai continuar sendo essa e eu estou pronto para usar a camisa da Série B no ano que vem. E os deuses do futebol se cansaram de salvar o Santos, né? Esperaram o Pelé ir embora para não dar um desgosto maior para o Rei, mas esse ano acho que não escapa. Até para citar um exemplo do futebol mineiro, né? O torcedor cruzeirense gostava de dizer para o atleticano que time grande não cai. Era brincadeira porque o Atlético caiu, voltou, etc., até que aconteceu que o Cruzeiro também nunca tinha caído, caiu, e a gente viu a luta que foi para voltar. E o Santos, já disse isso, volta a dizer, está cumprindo a cartilha do rebaixamento com louvor, né? Nota 10, fazendo todos os pontos de um time que vai chegar no fim do campeonato caindo para a Série B, arrisca. E ontem, né, perdeu para um outro time que está nessa situação, que é o América, tomou um vareio de bola do América. E o América vem de 2 vitórias consecutivas e ganhou de São Paulo e Santos, quer dizer, está se recuperando. O Vasco também sai uma melhora. Então, enquanto a gente vê outras equipes reagindo, o Santos está se estagnando e pior, está caindo em termos de futebol, mudou o treinador, veio o Aguirre, e a gente vê que o problema, eu acho que está longe de ser questão de técnico, está muito mais no grupo e naquilo que tem entregado. Gente, também outros 2 grandes do futebol brasileiro indo para lá e para cá. A gente tem aí o Atlético Mineiro, mais um empate, uma situação ainda decepcionante, não vou dizer, mas desapontadora no Campeonato Brasileiro, né? Não consegue se firmar, empatou com o Atlético Paranaense, que é até um bom resultado, porque o Atlético Paranaense é um osso duro de roer. Mas você olhando para a tabela é uma situação complicada, né? E o Inter, que é semifinalista da Libertadores e não sai do chão no Campeonato Brasileiro. Qual é o destino deles? O Internacional tem que ser explicado, né? O time mais estrangeiro do futebol brasileiro, né, gente? A verdade é a seguinte, né? Eu acho que Internacional e Fluminense, por enquanto, vão pensar um pouquinho na Libertadores, né? E uma coisa que me chama a atenção, até desviando um pouquinho essa coisa que você colocou, esse tema, é o Fluminense, que agora será dirigido pelo Marcão e tem que se preparar para a Libertadores, não é? E o Diniz vai dirigir a seleção brasileira, vai estrear agora, nessa data FIFA. Então, eu quero saber como é que vai ser essa situação, porque se vai que o Fluminense não consiga ir bem na Libertadores, passar, né, pelo Inter, vão cobrar o Diniz? Não vão? Será que o Marcão não é o caçapa do Fluminense, não? Não, pode até ser, porque ele trabalhou já e ele fez alguns trabalhos legais lá, e é sempre o cara que está de prontidão para resolver o problema. Como ele é da comissão do Diniz, eu acho que não vai mudar muito. Mas me chama a atenção isso, né? No momento tão importante para o Fluminense, né? Ele vai para a seleção brasileira, que também tem sua importância, é claro, e vai deixar o time na mão do auxiliar. Se der certo, nossa, que beleza, maravilha, né? Mas se não der, tenha dúvida de que vai haver crítica, sabe? Abandonou o clube. Ih, rapaz, a gente sabe como funciona isso, né? Mas eu queria falar um pouquinho, né, Gini? Aliás, que você pode falar. Desculpa, Lito, eu anunciar o nosso grande Rodrigo Gini. Até para ser uma voz mais neutra ainda. O clássico paulista. Que jogo ruim, rapaz. Só teve 2 momentos de gol, um de cada lado. A notícia, né? O grande momento do clássico ontem foi a pipa, né? Para você ter uma ideia
de como foi o futebol mostrado no Itaquerão. Agora, em termos de Corinthians, né, para o ano que vem fazendo o Corinthians, é um resultado, empatar com o Palmeiras, ainda que nos seus domínios, é um ótimo resultado. O Palmeiras é que tem que se explicar nessa história, porque, né, em termos de posicionamento no Brasileiro, em termos de expectativa que ainda tem de chegar ao título e tudo mais, é que ficou devendo. Do Corinthians, talvez a gente não esperasse muito mais, e um ponto conquistado nessa circunstância está muito bom. Agora, o Palmeiras ficou devendo. É engraçado, eu fiquei... Pode falar, desculpa. Não, é só para completar, Lito, que você falou dos dois times que vem decepcionando, eu acrescentaria um terceiro, que é o Cruzeiro, que ontem empatou com o Bragantino no Mineirão, chegou a 8 partidas sem vitória, sem treinador agora, né? Enquanto a gente vê o Botafogo voltando, o Grêmio voltando fazendo bonito. O Botafogo também, né, vindo de Série B fazendo bonito. O Cruzeiro está estagnado e, se continuar nesse rumo, quer dizer, está ali com seus 26 pontos, mas se continuar nesse rumo, daqui a pouco a turma chega. É verdade. Mas voltando ao Palmeiras, depois daquele jogo de ontem, eu fiquei vendo a entrevista do Abel para ver se ele, por acaso, não colocaria o cargo dele à disposição também, né? Quem sabe, né? Talvez seja uma moda importada das terras lusitanas, vai saber. Mas olha, gente... Vamos isso, né, Lito? Ele já deu umas dicas aí, eu posso ir embora se os jogadores saírem, porque a minha terra, antes estava com saudade, agora trouxe a família. Esses portugueses têm umas estratégias. Acho que eles aprendem lá na escola portuguesa, né? Parece que sim, parece que sim. Vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos ficando por aqui, gente. Foi mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Mudou muito pouco o quadro lá na frente, né? Lá embaixo tivemos a triste notícia do Santos engrossando ali aquela lista dos sérios candidatos a uma segundona no ano que vem. Ficamos por aqui. Quartarolo, Gini, obrigado, amigos. Prazer muito grande estar aqui, começar a semana falando com vocês esse papo tão agradável. A gente volta na quarta-feira. Abraço grande, pessoal. Um abraço. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.